Boa tarde, empreendedores, boa tarde, trabalhadores. Estamos dando início ao programa Educação e Trabalho, iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza, gestão do vereador Salmito Filho. Então canta agora para mim, meu bem. Quer ser um empreendedor? Vamos saber a trajetória, a palavra impossível, expulse do dicionário. O programa de hoje dá início aí uma semana maravilhosa, a última semana de férias, é a semana para que você planeje o próximo semestre, é a semana que você coloca as coisas em ordem para iniciar aí um semestre depois de volta às aulas ou volta ao trabalho, enfim, é uma semana de planejamento. Então estamos aqui com o nosso amigo consultor Randal Mesquita para conversarmos sobre planejamento estratégico pessoal e profissional. E se você quiser participar de nosso programa, o WhatsApp do programa é 8775 6622 8775 6622. Boa tarde, meu amigo Randal. Boa tarde, Tauser. Boa tarde, ouvintes. Grande prazer, grande satisfação estar essa tarde com vocês aqui. Vamos tratar de um assunto extremamente relevante para o nosso contexto pessoal e empresarial. Vamos trabalhar aqui alguns conceitos que envolvem todo o planejamento para a manutenção da boa relação, seja com o vínculo empregatício, seja com a capacidade de empreender do cidadão brasileiro e as questões da sua manutenção financeira e empresarial num contexto geral. Meu amigo Randal, vamos dar início. A gente separou o tema planejamento estratégico pessoal e planejamento estratégico profissional, empresarial. O que é planejamento estratégico? Bem, Tauser, partindo aqui do contexto literal, o planejamento estratégico é você traçar objetivos e metas quantificáveis e atingíveis. Essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis dentro do planejamento estratégico, é você enxergar no planejamento as metas e os objetivos que podem ser alcançados de maneira organizada, de maneira disciplinada, de maneira bem estruturada. Então, parte desse princípio de planejar de forma organizada e disciplinada. E qual é a diferença entre pessoal e empresarial? Bom, aí já estabelece aí a grande divisão de objetivos, né, entre fazer o seu planejamento pessoal, né, seja da sua vida particular, da sua vida social, da sua vida financeira, ou seja, o seu planejamento estratégico empresarial do ponto de vista de empreender. Sendo que, no contexto geral, os dois planejamentos acabam se confundindo, porque estamos falando de um cidadão, de uma pessoa. E aí ele tem que planejar a sua vida social, familiar e financeira e a sua vida empresarial no contexto de empreender. Então, para ficar fácil aqui para o nosso ouvinte, vamos esclarecer. Nós vamos tratar o pessoal e o profissional como sendo um só. Exatamente. Eu acho que os conceitos cabem dentro de um só. Sim, sim. Para que você possa ter sua missão, sua visão do que você quer, tanto como pessoa, como o que você quer para a sua empresa, para você empreendedor, não é isso? Isso, nós teremos um grande plano, né? E dentro desse grande plano você tem o pessoal e o empresarial. Meu amigo Ismael, um abraço para você, mandou aqui um abraço pelo WhatsApp. Também pedindo aqui um abraço, Randal, a Irene Soares. Sim, Irene Soares. Minha aluna na Faculdade CDL. Pronto, um abraço aí, Irene, nosso ouvinte. E o Edgley Martins também, que está sempre conosco. Um abraço, meu amigo. Vi hoje sua postagem, você que nos acompanha sempre. É um prazer. E o que eu queria aproveitar aqui e pedir aos nossos ouvintes é que multiplique esse programa. Converse com seus amigos, quem precisa melhorar no trabalho, quem precisa empreender melhor. Converse, fale para ele, ouvir nosso programa, que o nosso programa tem muito a acrescentá-lo, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Isso é importante para a gente que constrói esse programa, para mim, professor Taus, para o meu amigo Hélio, para todos os nossos convidados, para a diretoria da Câmara, né, da rádio, para o presidente Salmito Filho. Isso é importante, contribuir. O que nós passamos aqui, se você não escutar, isso sai perdido no ar, nas ondas da rádio. E o importante é que você escute, que você mude a sua vida
com o que nós trazemos aqui, o que fazemos todos os dias com muito carinho, de segunda a sexta, às 16 horas. Meu amigo, então, vamos seguir aqui, o Randall, uma sequência. Qual o primeiro passo de um planejamento estratégico? Bem, professor Tauser, nessa linha de estabelecer passos, né, estabelecer etapas para fazer um planejamento estratégico, você tem primeiro que pensar quais são os seus objetivos. Né? Você tem estabelece aí um grande objetivo para a sua vida, seja pessoal ou empresarial. Você quer ser um empreendedor, você quer um emprego numa grande empresa, você quer melhorar a sua capacidade de empreender, ou você quer sair do vínculo empregatício para montar um negócio. Então você primeiro tem que traçar aí qual é o seu maior objetivo, qual é o seu objetivo principal. E aí essa sim é um primeiro passo importante e difícil, não é fácil. Isso é verdade, isso é verdade. Às vezes as pessoas dizem, eu quero ficar rico. Sim, eu quero ficar rico. O que é que está errado simplesmente nessa frase, eu quero ficar rico? Você tem que pensar na trajetória. Né? Você só não pode pensar no fim do caminho. Isso. Ficar rico é um objetivo, sem dúvida nenhuma, mas você tem que pensar de forma concatenada, de forma racional, quais são os passos necessários para chegar nesse grande objetivo. Você já deu o start. Você estabeleceu um start. Um start. Agora você tem que sair da situação que você está até chegar nisso. Só que tem uma coisa aí que eu acho que está faltando. Porque eu entendo, se eu simplesmente disser, eu quero ficar rico, até um segundo antes da minha morte, eu não posso dizer que eu fui fracassado, que eu não terminei ainda a minha missão. Perfeito. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que traçar uma meta, né? E o que é uma meta, meu amigo Randall? Bom, a meta vem a ser um objetivo quantificável. Show! Né? Um objetivo que você possa mensurar. Para ficar rico, eu preciso de quê, exatamente? Pronto. Até quando eu quero ficar rico? Eu quero ficar rico, né? E o que é rico? Primeiro definir o que é rico. Eu quero ganhar R$1 milhão em 5 anos. Pronto. Aí eu tenho uma quantidade de dinheiro, quantifiquei o que é ficar rico e eu tracei um prazo. E show. Depois eu faço o que, meu amigo Randall? E aí você vai ter agora que reunir os recursos, ou as qualidades, os atributos que façam com que você atinja a meta. Para chegar a essa meta, você precisa de quê? No caso, para ficar rico, você vai ficar rico trabalhando, você vai ficar rico empreendendo, você vai ficar rico apostando na loteria. Peraí, agora eu vou defender o meu ouvinte. Vai ficar rico trabalhando ou empreender? Empreender, para mim, eu entendo que você trabalha mais que um trabalhador normal. O empreendedor trabalha 24 horas, o funcionário trabalha só 8. Perfeito, é nessa linha. Peça desculpa ao meu empreendedor, que pode estar pensando que você não está chamando ele de trabalhador. Não, você ficará rico trabalhando ou empreendendo. Se redimiu. O esforço é que é diferente. Ambos envolvem grande esforço. Né? Seja no trabalho com vínculo empregatício, seja empreendendo, ambos envolvem grande esforço. Tal. Um abraço aqui para a professora Nara Braga, o nosso ouvinte aqui da Estácio. Um abraço, professora Nara. Meu amigo Randall, então vamos lá. Nós temos, eu sei onde é que eu quero chegar, né? O prazo a qual eu tenho. O prazo, eu peguei meu objetivo, coloquei um prazo, então eu passei a ter uma meta, não é isso? Isso. Qual é o próximo passo, meu amigo Randall? É interessante, alguns estudiosos, algumas linhas costumam trabalhar a meta fracionada. O que seria fracionar essa meta? Você transformar essa meta macro em pequenas metas a qual você se sinta mais confortável de atingi-las de forma gradativa. Você quer correr uma maratona? Um outro exemplo. Você quer correr uma maratona? Eu gosto desse exemplo, é o que eu dou em sala de aula. Você não vai conseguir correr o quilômetro 42 antes de chegar no quilômetro 5, no quilômetro 10, no quilômetro 15. Portanto, há de se ter um planejamento onde você consiga fracionar, onde você consiga trabalhar essa meta em submetas, a qual você se sinta mais confortável de atingi-las. E aí, uma sugestão boa é que, antes de você pensar em ficar rico, pense primeiro em trabalhar, ou em arrumar um emprego, ou em crescer de forma profissional, em uma profissão que possa lhe trazer uma remuneração mais confortável, até que você se sinta, atinja exatamente o seu conceito de rico.
que é que o professor Randall está falando? Eu gosto muito desses conceitos, e aí eu trago isso para a área teórica. É o que ele traça o seguinte: nós temos um objetivo geral e daí nós traçamos objetivos específicos. O que é que ele está dizendo? Você não vai ganhar R$1 milhão sem ganhar 100. Então, se você colocar como objetivo ou como meta o 1 milhão, ele se torna quase que inalcançável. Então, ao invés de você olhar para 1 milhão em 5 anos, pense em 100 mil no ano. E aí você vai aumentando. Então, o que é que ele está dizendo? Se você tem uma maratona, você vai chegar, quer sair de Fortaleza e quer ir a pé para o Beach Park. Você diz assim, vamos a pé para o Beach Park? Você diz, não chego, é muito longe. Então, você não diz isso para não assustar a pessoa. Por quê? Porque parece inalcançável. Então, a pessoa já tende a desistir logo. O que é que faz? O que é que faz? O que é que você acha da gente de chegarmos ao shopping Via Sul? Então você fragmenta. Primeiro eu levo a pessoa para o Via Sul, depois eu levo ela para Maluaga, aí eu vou fragmentando. Vou levar isso para o seu dia a dia. Você que é vendedor, está em casa e tem metas. Vou levar isso para o seu dia a dia. O teu gerente te bota a meta do ano, do mês ou da semana. A empresa costuma até trabalhar uma meta macro, anual, uma meta semestral. Mas ela não passa, ela passa para o vendedor na ponta, ou do mês ou da semana. Da semana, perfeito. E isso torna mais confortável a sua operação, e aí você passa a olhar com um olhar mais atingível, alcançável. Isso, é o que nós chamamos aí dentro do planejamento, é o que nós chamamos de pontos de avaliação e controle, né, professor Randall? Perfeito. E que são contínuos, né, e podem ser ajustados, inclusive. Exato. O que é ajustar? Como é que eu faço para ajustar? Eu tracei uma meta do mês em vendas de R$200 mil. Não alcancei. Como é que eu faço, professor Randall? Bom, você precisa reavaliar os pontos críticos, né? Não alcançou, mas não alcançou por quê? Essa é uma pergunta extremamente relevante de você controlar uma meta que ainda não foi alcançada. Tendo em vista a característica própria da meta definida, você tem que avaliar onde foi que falhou, né? Se foi na execução ou se foi um planejamento arrojado demais. Então, nesse caso, é sentar com a cabeça fria, de forma racional, tentando perceber qual foi o ponto, qual foi o gargalo que impediu que você chegasse naquela meta, seja ela provisória, seja ela a meta macro. E aí, uma vez avaliando, identificando qual foi o gargalo, corrigi-lo de forma adequada e replanejando, reposicionando para o futuro. Ou reajustar, já que se aquele gargalo não tiver condição de realmente ser superado, né? Reavaliar, tipo, tivemos a crise, o dólar sobe, o dólar cai, é inalcançável aquela meta, vamos reestabelecer uma nova meta, não é isso? Isso, você tem que ter a capacidade de avaliar o cenário, né? Por isso a sugestão de trabalhar com mais de um cenário, né? Tem um cenário realista, um cenário pessimista, um otimista, e dá trabalho, sem dúvida nenhuma dá trabalho, construir 2 ou 3 cenários. No entanto, é de extrema importância que você possa ter opções de reajustar, de readequar as metas. E se eu fiz uma meta de 200 mil e alcancei 250, 300 mil? Bom, aí você ultrapassou, né, a sua proposta. É importante lembrar que isso não lhe deixa numa zona de conforto. Ter pé no chão é fundamental. Né? A meta foi atingida ou foi ultrapassada, mas no próximo mês você terá novas metas. E o ser humano é feito de objetivos e metas. Você não pode ficar tão acomodado assim. E aí sempre pensando que a grande meta é sempre a próxima que vem. Se eu disser para você, professor Randall, eu já fui convidado a visitar uma empresa porque ela tinha um grande problema. Tudo que ela lançava no mercado, ela vendia 30% a mais do que ela planejava. Problema confortável, né? Problema confortável, mas qual era o grande lance? Se ela, sem saber qual era o potencial, vendia 30% a mais, ela queria saber por que ela vendia 30% a mais para explorar melhor. Perfeito. E daí vender 50%. Perfeito. Você disse uma coisa que me chamou a atenção, que o homem é feito de objetivos e metas. Eu vou ser mais audacioso. O homem é feito de desafios. E aí nós temos o desafio dentro do planejamento estratégico. O que é desafio? Bom, desafio é tudo aquilo que lhe tira da sua zona de conforto.
Grandes realizações nunca são feitas dentro da zona de conforto do ser humano. Então, é sempre importante você pensar de forma arrojada, de forma desafiadora, e aí isso vale muito na vida pessoal como na vida empresarial. As grandes empresas são irrigadas continuamente por desafios, sejam desafios mercadológicos, econômicos, cenários, assim como nós, seres humanos. Sempre somos convidados continuamente a sair da zona de conforto. Cabe termos ou não a sensatez do momento de sair dessa zona de conforto. Então, o desafio é tudo aquilo que ele tira da zona de conforto, professor Tauser. Então, vamos lá. Desafio, o que te tira da zona de conforto? Desafio é o objetivo que requer atenção, que requer que você tenha foco, requer que você tenha conhecimento, né? E quando eu chamo bem, atenção no que você está fazendo. Escute bem uma coisa, meu ouvinte. Escute bem uma coisa, meu amigo. Você mais erra quando você mais pensa que sabe. Por quê? Porque você tira o foco. Você tira a atenção para o que você está fazendo porque você acredita que já sabe. É um dos pontos desafiadores do empreendedorismo. Sentir-se confortável demais dentro da sua própria caixa, né? Fechar-se no próprio ambiente onde você sabe que já domina tudo. E aí você corre um grande risco de fechar-se no seu próprio mundo e aí perder de vista o timing de uma inovação, de um novo cenário. E o mercado hoje é cada vez mais dinâmico, muda cada vez mais rápido, e ficar fechado na sua própria caixa pode fazer com que você perca o timing de uma grande inovação. Eu vou trazer de novo aqui para a área do dia a dia do meu ouvinte. Você que está nos ouvindo aí, quem é que é vendedor? Quem é que xinga o gerente quando ele aumenta a sua meta? Você sabe por que seu vendedor aumenta a sua meta? Por que, meu amigo Randall, que um gerente aumenta a meta do vendedor? Certamente ele enxergou em você a capacidade de ampliar a sua meta anterior. Olha aí, ele enxergou em você a capacidade e você xingando ele. Ele viu em você um potencial e você está xingando ele, esse cara que só me sobe a meta. Meus amigos, eu vou dizer para vocês o segredo do teu gerente. Teu gerente sobe a meta porque ele percebe que aquela meta anterior, no 20º dia do mês, você já alcançou. Você já alcança aquela meta sem esforço. E o que é desafio? É o que te tira da zona de conforto. O que te tira da zona de conforto te requer esforço. Então, o que é que acontece? O teu gerente quer que você volte a prestar atenção no que você faz. Quer que você volte a prestar atenção no teu trabalho. Então, ele não quer você com a meta, ele quer você com um desafio. Ele quer você com um desafio. Todo dia, quando você sair de casa para trabalhar, que você leve um desafio para fazer. E é isso que a empresa quer de você. E é isso que você tem que cobrar de você. Todo dia você tem que ter um desafio. O trabalhador tem que ter consciência que ele tem que entregar o algo a mais. Exato, entregar o algo a mais. E eu vou dizer para você, e aí se o professor Randall discordar, por favor, pode me corrigir. O desafio, ele nem pode ser muito mole, eu vou chamar muito fácil, que aí não é nem desafio. Por quê? Porque se eu disser para você, vou mandar ali 1 quilômetro em 2 horas, eu não tenho pressa de ir, não. É tão fácil. E o fácil não te motiva. O fácil não te faz se erguer, se levantar, enfim. O ponto que também o muito difícil, inalcançável, também não te motiva. Então, ele tem que ser. Então, as características de um desafio, de uma meta, professor Randall. Aí só ressaltando o exemplo dado pelo professor Tauser, o bom gerente, o gerente habilidoso, ele tem que enxergar realmente a potencialidade da equipe. Exatamente para que ele possa mensurar, para que ele possa calibrar de forma adequada essa meta. Como o professor Tauser falou agora há pouco. Se for muito frágil, for muito tímido, ele está te subavaliando. E aí, o trabalhador subavaliado, ele também se desmotiva. Se for muito agressivo, se for muito arrojado, também pode gerar desmotivação, porque está inalcançável. Então, está aí a capacidade do bom gerente de avaliar realmente as boas metas e o potencial da sua equipe. E bons gerentes avaliam bem suas metas e equipes, professor Tauser. E manter a sua equipe sempre motivada, manter a sua equipe sempre
atenciosa, atenção no que está fazendo, não é isso? Então, isso é o papel de um bom gerente, né, professor Randall? Professor Randall, agora, as pessoas para chegar em algum canto, até para traçar meta, ela tem que se conhecer, né? Eu acho que antes do traçar meta, em que momento você tem que fazer uma avaliação do ambiente interno, do ambiente externo? Como é que procede isso? Professor Tauser, eu costumo dizer que o conhecimento, a educação é uma grande janela para o mundo, né? Através do estudo, né? Através de um curso de graduação, de pós-graduação, de extensão, te desperta ali alguns interesses e, mais que isso, te desperta o ânimo para empreender ou para se conhecer melhor. Então, eu tenho visto na minha carreira docente, aí, que já vai há quase 10 anos, eu tenho visto grandes empreendedores, grandes empresários e grandes trabalhadores que se conhecem num banco de faculdade. Não sabiam que tinham uma característica, não sabiam que tinham aquela capacidade de empreender e se conhecem dentro de um curso de graduação ou de um curso de pós-graduação. Certo, meu amigo Randall. Agora, vamos lá. O empreendedor começou lá, ele traçou a meta dele, certo? Ele traçou o desafio, quer dizer, pegou a meta e deu uma pimentadinha nela de forma que ele, né, fosse com mais vontade para cima do seu objetivo. Mas aí ele precisa fazer o que nós chamamos de análise de SWOT, analisar os pontos internos e externos, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele dimensiona isso? Como é que ele mensura isso? Como é que ele trabalha isso? Pronto, daí fortalece a nossa observação anterior. Ele precisa ter capacidade técnica para isso, né? Empreender vai muito além do que uma boa ideia. E aí ele não precisa ter só uma boa ideia na cabeça, ele tem que ter, tecnicamente, tem que estar preparado para poder tirar essa ideia do papel, tirar essa ideia da cabeça e poder empreender de fato, né? Transformar aquela boa ideia em um bom negócio. Daí a análise SWOT, sugerida pelo professor Tauser, é uma das ferramentas iniciais de um plano de negócio, inclusive. Trabalhar os conceitos de potencialidades e fragilidades, pontos fracos, pontos fortes, estabelecer isso dentro de um plano quantitativo, e que ele possa estabelecer, então, quais são as medidas iniciais e as medidas operacionais que ele vai empreender nesse negócio. Vamos colocar aí, pega o papelzinho e a caneta aí, meu amigo. Vamos colocar isso bem na prática mesmo. Você separa o que nós chamamos de ambiente interno. Me ajude, professor Randall, me ajude. Vamos lá. Você separa o que tem de ambiente interno. Quais são os ambientes internos? O que é que eu posso considerar ambiente interno, professor Randall? A própria capacidade produtiva, se for uma indústria, o recursos humanos. Para ficar até fácil, é tudo aquilo que você pode mexer. É inerente a você. Todo o seu potencial. Se eu lhe chamo para uma corrida e você tem resistência é o seu ponto forte. É o seu ponto forte. Resistência é seu ponto forte. Eu lhe chamo para uma corrida, digo, vamos correr, e você diz, rapaz, eu estou com um problema, eu estou com um sapato rasgado. Depende de você um sapato rasgado? Trocar o sapato? Depende. Mas você ali tem um ponto fraco. É o seu ponto fraco. O seu sapato está rasgado. Então, o ambiente interno, anotem aí, é tudo aquilo que depende de você a decisão de mudar ou não. Perfeito. Correto? Tudo que depende. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, na sua empresa. Tipo, sua vida pessoal, fazer uma faculdade depende de você? Então você vai se levantar e vai fazer uma faculdade. Vai estudar, depende de você. Correto? Sua empresa, comprar máquina, você tem dinheiro. Ter dinheiro para investir é um ponto forte. Você tem dinheiro para investir. Está capitalizado. Ponto fraco, o ambiente externo, meu amigo Randall, como é que nós analisamos? Bom, as externalidades, elas partem do princípio que você não tem o controle sobre aquela variável. E aí, uma que o próprio professor Tauser citou no começo, o câmbio, né? O câmbio é uma externalidade a qual a empresa não tem controle exato sobre essa variável. No entanto, não é porque é uma variável externa que por ser incontrolável, que ela não possa ser antecipada.
Eu posso não controlar o câmbio, mas eu posso estudar a política monetária do país, a política cambial do país e aí antecipar um cenário onde o câmbio possa estar desfavorável. E aí não é porque eu não controlo que eu não possa conhecer a dinâmica dessa variável. Maravilha. Então, o câmbio é um ambiente externo. Se o câmbio estiver favorável a você, nós chamamos o câmbio favorável como uma Ponto forte. Uma oportunidade. Correto? Se o câmbio estiver desfavorável a você, nós chamamos como uma ameaça. Então, nós temos pontos fortes e pontos fracos, favoráveis, ambiente internos favoráveis a você. Oportunidades e ameaças, ambiente externos, correto? Perfeito. Vamos aproveitar e dizer para os nossos amigos que nós, todas as pessoas traçam seus planejamentos estratégicos, né? E no caso, só falta você, meu amigo. Elis Regina, só falta você. Rita Lee. É Rita Lee, né? Rita Lee. Passou rápido. É ligeiro. Belo dia, resolvi mudar e fazer tudo o que queria fazer. Quando esse dia chegar, meus amigos, não tenha dúvida que você vai precisar planejar. Saber o que é isso que você quer fazer, ou seja, qual é seu objetivo, qual passa a ser sua meta, o que você deve fazer para chegar nesse objetivo. Enfim, planejamento estratégico. Isso é fundamental. São 16 horas e 31 minutos. Estamos na programação do programa Educação e Trabalho, da iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza, na gestão do vereador Salmito Filho. O tema de hoje, planejamento estratégico pessoal e empresarial.
com o amigo consultor Randal Mesquita. Meu amigo Randal, estamos na segunda metade do nosso programa. Como é que nós agora vamos fechar esse tema para deixar o nosso ouvinte, né, com todas as ferramentas na mão para que ele faça um excelente planejamento estratégico da pessoa dele e ele como empreendedor? Olha, professor Tauser, nós agora vamos puxar aqui um pouco da nossa sardinha aqui. O cearense, ele tem empreendedorismo no sangue, né? Por natureza é um empreendedor. Até por questões, digamos, regionais, né? O cearense ou ele empreende ou ele empreende, né? E aí a gente tem que partir do princípio que empreender realmente é sair do ponto da letargia, sair do ponto de inatividade. Então, o que tem que ser bem percebido, além da boa ideia, né, além de ter uma grande ideia na cabeça, você tem que pensar de forma organizada e disciplinada. O plano de negócio, buscar uma atividade de plano de negócio, onde você possa mensurar realmente todos os recursos disponíveis, a sua capacidade técnica, a sua capacidade de planejar, colocar isso num papel e sair do ponto comum. A sugestão é colocar toda a sua ideia num papel, colocar a sua ideia num relatório e daí então passar a pensar quais são os recursos necessários para poder fazer essa ideia virar realidade. Então, a capacidade de... Lembrando que recurso necessário não necessariamente são recursos financeiros, né? São ferramentas. O que você precisa fazer para colocar isso, né? Para transformar isso em realidade? Um exemplo seria no caso de uma empresa familiar, né? Eu preciso de mão de obra. Aí você pensa, ok, quantos filhos você tem? Quantos irmãos podem convidar para fazer parte dessa empresa? Quantos sobrinhos? Então, nunca se falou tanto em parcerias de negócio, professor Tauser. Não necessariamente você tem que trocar relações comerciais e você pode permutar serviços. Eu conheço hoje alguns empreendedores na área digital que permutam espaço no seu site por algum tipo de serviço. Quando se fala realmente em recursos disponíveis, não necessariamente estamos falando em dinheiro. Então, colocar essa boa ideia no papel, colocar essa boa ideia num relatório, mensurar quais são os recursos necessários para poder trabalhar, executá-la, estabelecer o prazo, em quanto tempo essa ideia tem que sair do papel, em quanto tempo ela tem que ser remunerada, em quanto tempo ela vai conseguir trazer a sua remuneração. E em seguida, trabalhar a execução de forma disciplinada, de forma oportuna, medindo, consertando e realinhando sempre, ajustando os gargalos necessários para que essa ideia continue e dê a rentabilidade necessária que você planejou, que você estabeleceu como meta e como prazo. Você colocou fazer os ajustes, né? Na academia, a gente chama isso de pontos de avaliação e controle, que são aqueles pontos que nós traçamos lá, os objetivos específicos, né? Quando você fragmenta o seu objetivo macro em pequenos objetivos, ou seja, a soma desses pequenos objetivos vai fazer com que você alcance o seu objetivo macro. Então, você tem um grande objetivo, e aqui nós não vamos mais chamar de objetivo, vamos fazer um acordo, vamos chamar de desafio, né? Então, você tem um grande desafio e fragmenta ele em pequenos desafios, para que você possa ir alcançando esses pequenos desafios. Aí você vê se dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, semestre a semestre, o que é. Eu digo o seguinte, quanto menor, melhor de você controlar e de alcançar. Não é isso? Exatamente. Eu vejo dessa forma. Quanto menor o tempo, quanto esse pequeno for menor, melhor. Né? Mas também não exagera. A cada meia hora eu vou traçar meu cuidado. Então, quanto menor, melhor. Isso permita, professor Tauser, interrompê-lo? Claro, não. Isso é muito a cara do nosso comércio, do nosso varejo. Vamos viver um dia após o outro. Qual é o objetivo do dia? Qual é o objetivo da sua segunda, da sua terça, da sua quarta, da sua quinta? E isso faz com que você tenha um foco e aí sim possa cobrar, né, possa trabalhar e executar esse planejamento de uma forma bem compartilhada. Viver um dia após o outro. Pronto, isso é fantástico. Então, trace isso. O que é que eu quero dizer? Traçado isso, você começa a fazer a gestão daquele pedaço. Ao fim, se você alcançar, fantástico.
Alcançou antes, você analisa por que você alcançou antes. Para quê? Para já explorar esse potencial que você tem que nem conhecia. Por que você alcançou antes? Eu vou explorar isso melhor. O que foi que aconteceu de diferente? Foi que aconteceu de diferente, que eu não havia visto, eu não havia estudado lá na minha análise de cenário. Eu não vi isso. Eu era melhor do que eu pensava, né? A ameaça que eu esperava não veio, né? No entanto, você estava preparado, né? Ou meu ponto forte é muito bom, Isso. ou meu ponto fraco não é tão fraco assim. Enfim, analisa isso, traça um novo e vai fazendo isso passo a passo. Isso. Quando você faz isso, anote aí, quando você faz isso, você tem um ponto de avaliação e controle. Você ali tem um ponto de avaliação e controle. Aí passa para a próxima etapa. E vai construindo, conquistando passo a passo. Dia após dia. Dia após dia. Eu recebo sempre, professor Randall, aquela pessoa que diz o seguinte, e eu tenho um exemplo meu pessoal para falar para os meus ouvintes. Eu estou valendo 5 mil no mercado e só me aparece emprego de 2. Digo, meu amigo, só você sabe que vale 5. Pega o emprego de 2 e construa passo a passo os seus 5. Porque quem vai te pagar 5... Aí olha que eu estou colocando para você que está procurando emprego. Quem quer? Você não quer uma meta de 5? Construa passo a passo esses 5. Eu lembro bem, professor Randall, que eu era estagiário lá do Instituto do Software do Ceará. E com 2 meses de estágio, o diretor me chama e me pergunta se eu queria ser coordenador de marketing. E aqui eu mando um abraço para o meu amigo Júnior Carvalho, gente muito boa, que me ensinou muito. E eu conversei com ele, o que é que você acha um estagiário recebendo convite para ser coordenador? Aceito na hora, onde é que eu assino em branco, né? E voltei lá para a sala, morto de feliz, fui conversar com os colegas, e os colegas começaram a me colocar pilha. Que tu vai aceitar isso, o dinheiro é pouco, e papapá, e papapá. E eu comecei até a me sentir desmerecido. Pô, quer dizer que ninguém queria, me chamou porque ninguém... Aí eu voltei lá. Júnior, eu queria conversar contigo. É porque eu estava pensando, o dinheiro é pouco. Ele me deu a maior lição de vida. Ele disse, meu amigo, tu nem começou ainda, tu vem pedir aumento. Tu não sabe se vale nem o que eu te propus. Me prova que vale o que eu te propus, aí tu vem pedir aumento. Então, meus amigos, eu acho isso importante. Se você tem uma meta de ganhar 5, prove que vale 5, vá construindo isso passo a passo. Faça o seu planejamento estratégico da sua função, do seu emprego, e vá construindo as suas metas pequenas. Aí mostre para o seu patrão que você vale bem mais do que ele está se propondo a lhe pagar. Não é assim, ô professor Randall? Isso ilustra bem aquele nosso início de conversa que falamos sobre trajetória, né? Você tem uma trajetória, você não pode começar pelo fim, né? E essa trajetória, inclusive, ela até mais elegante, até mais, digamos, emocionante, né? Quando você vai construindo uma história. Você não consegue construir a história pelo final, né? A não ser que você seja um inovador aí na literatura, mas em geral as histórias são construídas passo a passo, né? E aí a história pessoal, a história profissional, ela também segue uma trajetória, e aí que precisa realmente ser construída de forma tranquila, sem queimar, né, etapas. Queimar etapas são exceções, né? Exemplos de profissionais que queimaram etapas e foram bem-sucedidos são exceções, né? E as exceções existem, claro que sim, senão nós não teríamos aí os gênios da nossa civilização. É importante dizer também, professor Tauser, que no mundo da administração, que no mundo da gestão, a administração não é uma ciência exata. Você não vai conseguir formatar uma equação, formatar aí uma conta que diga que faça isso, uma receita de bolo e que você vai ter sucesso. Por isso aí a necessidade de ajustes, de correções de rumo, de investimento em capacitação, para que você possa realmente construir essa trajetória e chegar num ponto onde você deseja, que é o seu grande objetivo.
Quando você coloca que a administração não é ciência exata, eu quero deixar isso bem claro para o nosso ouvinte, né? Que não existe livro que diz que a receita é de ficar rico. Não existe, não existe. A administração ela é tão inexata que o planejamento é para minimizar os nossos erros. Minimizar os erros ou potencializar os acertos. Uma empresa do lado direito de uma rua, ela é completamente diferente de a mesma empresa do lado esquerdo da rua. É tão importante isso que você pega um jogador, eu digo isso dentro de sala de aula, você pega um jogador aqui que ele está valendo uma ruma de dinheiro, fazendo tudo que é de gol aqui no time no Brasil. Aí vem o europeu, um time europeu, compra o cara chega lá e não rende absolutamente nada. É o mesmo jogador, só que você mudou ele de cenário. É o mesmo esporte, né? É o mesmo esporte, a bola é redonda do mesmo jeito, só que o cara começou a não render nada. Você tirou ele do cenário, colocou ele no outro cenário. Então, o que eu quero dizer para vocês é que no mundo de administração não existe ciência exata. Isso também acontece com o próprio trabalhador. Você tem ali, você enxerga naquele trabalhador uma capacidade, um potencial, ele rende na empresa, e aí você o promove, ou você pensa em promovê-lo. E aí, de repente, ele não te dá o resultado esperado como líder, como um cargo de liderança. Passa no teu perfil, né, de liderança. Perfeito. E aí você tem aquela perspectiva de que, poxa, tecnicamente está preparado. No entanto, liderar não é só técnica. Tem questões emocionais, questões de perfil. Então, você acabou perdendo um grande colaborador e não ganhando um grande líder. É um passo importante na hora de você promover um colaborador, é realmente entender, é perceber realmente a capacidade emocional que ele tem de liderar. É importante você saber, e até nessa nossa conversa, é saber quando a gente volta lá para a nossa análise, conhecer seus pontos fracos, conhecer seus limites. Às vezes você quer, eu quero ser gerente, mas você é limitado. Precisa de algum conhecimento, precisa de algumas técnicas, precisa de algum perfil que você não tem. Então, às vezes, é melhor ser um excelente vendedor a pleitear ser um gerente. Para aquele momento que você não está efetivamente preparado. Quando você faz um planejamento, você descobre que os seus pontos fracos não vão lhe fazer feliz se você pleitear ser um gerente. Então é melhor, o que é que eu quero dizer? Conheça seus limites. E aí trabalhe esses limites de forma a conseguir realmente evoluir. A conseguir, se conseguir trabalhar, e você vai ser um excelente gerente, sem dúvida. Então, a análise de cenário que a gente está vendo aqui é oportunidade, uma vaga de gerente, né? Pontos fortes e pontos fracos. O que é que você tem de bom que pode te promover a gerente? E o que é que tu tem de ruim que pode dificultar você ser gerente? Então, é essa análise que nós fazemos, que você tem que fazer. Não, escreva aí de novo, não adianta você pleitear, chegar em algum canto, se você não se conhecer e conhecer o cenário que está ao teu redor. Se esse cenário vai proporcionar você chegar lá, e se o que você tem de bom e o que você tem de ruim também vão ser favoráveis a que você chegue a esse objetivo que você pleiteou, a esse desafio que você pleiteou. Mas meu amigo Hélio Malveira que olha aqui pra gente, vamos viajar, né, com Fonfon aqui para que os nossos ouvintes tenham mais noção do que é força. Tudo bem, né? Posso dar um exemplo do Braulio Bessa? Começou como um bloggerzinho e o objetivo dele ser entrevistado pelo Jô Soares. Trabalhou, construiu.
Pedi minhas contas e viajei e caí no mundão. Eu não vou aconselhar ninguém a fazer isso sem fazer necessariamente um planejamento estratégico. Você não vai chegar amanhã, pedir suas contas e cair no mundão. Não existe isso. Se você não fizer um planejamento estratégico, se você não souber para onde você quer e o que você quer, o que é que você tem de bom, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que é que existe de oportunidade, o que é que existe de ameaça, você não vai fazer uma loucura dessa. Pedir suas contas e cair no mundão. Para fazer isso, você tem que objetivamente fazer um planejamento estratégico. Eu vou fazer aqui uma diferença bem interessante, que eu tenho muito receio quanto a isso, meu amigo Randall. Oportunidade e necessidade. Cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas empreendendo por necessidade. Eu estou precisando fazer alguma coisa, eu vou empreender. A outra coisa é você identificar uma oportunidade de negócio e sair para empreender porque identificou que o mercado tem uma oportunidade. São 16 horas e 50 minutos, estamos no programa Educação e Trabalho, iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza, na gestão do vereador Salmito Filho. O tema de hoje, planejamento estratégico pessoal e profissional com o amigo consultor Randall Mesquita. Se você quer participar do nosso programa, mande um WhatsApp para 8775-6622. Meu amigo Randall, estamos aí nos últimos 10 minutos de programa. Qual é aquela deixa para que o nosso ouvinte nunca mais esqueça do amigo Randall? Vamos lá. Ilustrando um pouco dessa sua última observação, professor Tauser, o próprio Sebrae Nacional ele tem estatísticas que dizem realmente que quem empreende por necessidade tem taxas de insucesso maior. É lamentável, né? A gente realmente lamenta por essas taxas. Mas o que nos conforta é que no sangue do brasileiro o empreendedorismo está muito presente. Então, daí a grande responsabilidade de nós, professores da área da gestão, da área da administração, é preparar empreendedores cada vez mais capacitados, cada vez mais preparados para o mundo, para a dinâmica do mercado. E aí é uma grande responsabilidade nossa nesse contexto. Eu costumo dizer que o que não nos desafia não nos tira da nossa zona de conforto. E eu uso demais isso em sala de aula para motivar e até para alertar, né, de que quem está muito confortável, de quem não se desafia, pode estar desmotivado. E aí pense nisso, né? Pense nessa capacidade sua de renovar a sua motivação dia após dia, seja como empreendedor, seja como trabalhador, seja como cidadão. Né? Se desafie, né? Você mesmo, se desafie dia após dia e faça com que a sua vida, a vida da sua família seja cada dia melhor. Seja essa linha. Isso é exatamente o desafio do programa Educação e Trabalho, meu amigo Randall. É o desafio de tornar a nossa sociedade mais empreendedora, tornar a nossa sociedade mais desenvolvida, né? Fazer com que a nossa sociedade tenha mais emprego e renda, seja mais sustentável, né? Por meio do seu trabalho, por meio do seu esforço, por meio das suas conquistas. Isso sim desafia todos que fazem o programa Educação e Trabalho. Meus amigos, temos alguns anúncios aqui a fazer que podem ajudar você aí a iniciar a sua semana. O cursinho pré-vestibular da UES está com inscrições abertas até amanhã. Então você que quer ir aí para o nível superior, que é muito importante, muito necessário hoje no mercado de trabalho, o cursinho pré-vestibular da UES está com inscrições até amanhã. Eu tenho um projeto Jovem Bolsista, né? Projeto Jovem Bolsista tem vagas para o curso de confeiteiro. Ele acontece no bairro Demócrito Rocha e Couto Fernandes. É de iniciativa da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do nosso amigo Josbertini. O curso é gratuito no período de 3 meses, tem início agora dia 1º. Telefone para quem quiser fazer esse curso, 98870 7833, 98870
7833. É o curso de confeiteiro do projeto Jovens em Ação, Bolsa para o curso de 3 meses. O Cine DT, as vagas de emprego do Cine. O Cine tem mais de 800 vagas disponíveis para trabalho. As pessoas falam emprego, né? Mas na verdade são trabalho, né? Tem que trabalhar. Vamos começar a semana aí trabalhando. Momento de crise desse, trabalho é muito, muito importante mesmo. São mais de 800 vagas. Deixa eu... segurança de eventos, 250 vagas. Teleoperador, 200 vagas. Digitador, são 90 vagas para digitador. E operador de telemarketing, 33 vagas. Existem para pessoas com deficiência 136 vagas disponíveis, 136 vagas disponíveis para pessoas com deficiência. Telefone do Cine DT 3105 3712, 3105 3712, né? O Cine tem mais de 800 vagas. Aqui a gente coloca só algumas. É muito importante você começar aí a semana, se Deus quiser, começar a semana com muito trabalho. Se Deus quiser. Eu tenho uma frase que eu acho importante, de Gandhi, né? Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Isso é importante, né, professor Randall Mesquita? Para que nós venhamos a fazer o dia a dia, né, com aprendizado, sem se preocupar, eu não vou estudar não, que eu vou morrer logo, para que estudar, né? Eu acho que estudar lhe faz pessoa melhor, ajudar as pessoas lhe faz uma pessoa melhor, e isso te motiva o dia a dia. Então, viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Deixa eu fazer aqui o anúncio dos nossos amigos empreendedores, né? E se você também é um empreendedor individual, quiser que nós venhamos a anunciar seu negócio aqui, contribuir para o seu crescimento, você mande aqui a informação do seu negócio para o nosso WhatsApp, 8775 6622. Eu tenho a Curtis Story, cachaças aromatizadas, cachaças artesanais aromatizadas, 99982-1474. Tem a Solange Moraes, que a Solange já trabalha com imagens religiosas, 98729-1334. A Carla Mourão, a Carla trabalha com saladas, né? Salada com alimentação saudável, né? A Carla, ela é aqui no Cocó, 98804-1470. E tem o nosso amigo Tonico, cabeleireiro aí no Cascavel, na rua São José 1482. Rua São José 1482. Abraço, meu amigo Tonico. Tá aqui o Tonico, acabou de mandar uma mensagem aqui. Um abraço, um beijo no coração, meu amigo Tonico. Cascavel aí, como é que está em Cascavel? Empreendendo muito, uma cidade linda. E olha aqui, tá aqui me lembrando. Lembrei de você, meu amigo. Meu amigo Randall. 2 minutinhos aí para você se despedir dos nossos ouvintes. Bem, professor Tauser, primeiramente agradecer aí o convite. Reforçar, estou à disposição para próximos programas, e aí deixar realmente marcado aí com os nossos ouvintes que pensem no futuro, né, de forma organizada, de forma planejada. Eu costumo dizer em sala de aula que o brasileiro ele não tem muito hábito de conjugar o verbo planejar, né, e aí não é exclusivo do empresário, né? O cidadão brasileiro ele não tem realmente o hábito de sentar e colocar as suas metas em pauta. E aí a dica que fica, né, é que pensar de forma organizada, pensar de forma disciplinada, pode encurtar ou pode deixar menos doloroso o caminho. E aí torne o seu caminho mais saudável, torne o seu caminho mais, digamos, tranquilo, de forma planejada, de forma organizada. Essa é a dica. Meu amigo Randall, primeiro agradecemos aí a sua presença, a sua brilhante presença conosco, né? Agradecemos por você somar
ao nosso programa, por somar ao nosso empreendedor, ao somar ao nosso trabalhador, né? E o que a gente faz aqui no dia a dia é isso mesmo, levar informação, é uma forma de nós levarmos informação para construir um conhecimento nas pessoas, na sociedade, para que ela possa viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor, empreender mais, empreender que seja com negócio, mas que seja também como pessoa, né? Ser uma pessoa melhor para a sociedade. É isso que o programa Educação e Trabalho faz a cada dia, né? De segunda a sexta, às 16 horas, estamos aqui nesse desafio diário de construir uma sociedade melhor. Então, meu amigo Randall, agradecemos a sua presença, desejamos a todos uma semana maravilhosa, com muita saúde, educação e trabalho. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã temos o doutor Arruda Bastos falando de saúde do trabalho. Um abraço.